Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod2B. Meu nome é Raul Moraes, sou host, aqui comigo Bruno Fisben. E hoje a gente tem uma edição muito especial, o Pod2B edição Rio Info. E aí a gente trouxe esses dois caras, grandes amigos. Muito obrigado por terem aceitado estarem aqui com a gente, Alberto Blois e Paulo Goldsman. Rauan, uma honra estar aqui participando. Não falo não, então eu volto. Não, é legal que online, aí um olha para o outro, tipo assim, e aí, eu falo ou você fala, né? Eu fiquei assim, né? Mas petrifiquei. Deixa que eu deixo. Tá bom, é só obrigado pelo convite, depois volto. Então tá bom. Então, obrigado pelo convite. Depois eu volto. Rauan, obrigado, hein? Tô adorando aqui o papo inicial. Vamos lá. Bom, não é essa. Bom, a nossa ideia aqui é falar sempre um pouquinho de empreendedorismo, né? De falar de negócios. E, bom, o Rio Info, acho que a galera que já está ouvindo, a gente pode falar daqui a pouco. Eu gosto de começar com pauta quente. Então, vamos falar de passado. O que aconteceu antes do Rio Info? O Rio Info está aí, 19ª edição, evento grande, todo mundo conhece. Mas o que aconteceu antes disso? Vamos falar o lado negro da força aqui. Como foi? Começa aí, Alberto. Letra A. Sério mesmo? É isso mesmo? Posso começar. Os mais velhos primeiro também. Não tem problema. Não, posso falar aqui sem problema nenhum. Assim, era uma vez eu nascia. Aí, passou um tempo, começou o Rio Info. Então, assim, é rápido. Era uma vez eu nasci, passou um tempinho, uma coisa assim, aí começou o Rio Info. Não, eu tô brincando. Eu tenho assim, Raul, um background aí de sempre ser empreendedor, né? De empresário na área de tecnologia da informação, de TI. Na minha época não era TI, ficou mais bonito depois que a gente fala TI. Na minha época era informática mesmo, e antes de mim, na geração anterior a mim, era processamento de dados. Então eu já peguei um negócio um pouco mais elaborado, né? Já gourmetizou um pouco. Já gourmetizou, né? E na época, a empresa era assim, cara, a gente... me diga o seu problema que eu vou resolver ele com software, né? Eram as famosas empresas de informática de software customizado. Vou te dizer que eu tenho uma saudade danada dessa época, desse modelo, porque era muito bacana falar com um monte de gente diferente, um monte de empresa diferente, um monte de casos de negócios diferentes. Então, era divertido, era difícil, porque as pessoas também eram uma época, assim, surgimento aí da microinformática, esse negócio todo, as pessoas não entendiam direito aquilo, mesmo as empresas que tinham uma estrutura um pouquinho melhor, não sabiam exatamente o que queriam. Enfim, foi uma época de pioneirismo. Mas eu vou contar só um pequeno caso, senão eu vou passar aqui a noite inteira contando um monte de casos para vocês. Meu primeiro caso de empreendedorismo, tá? Então, assim, quando eu estava terminando o segundo grau e principalmente quando eu passei para a faculdade, eu vivia de dar aula particular, de matemática. Sim. E aquele negócio, né, cara? Não tinha hora. Se nem precisasse de aula domingo depois do Fantástico, lá eu estava. Assim, sem perdão, sem dó nem pena, né? Então, só a maquininha ali de aluno e de fazer dinheiro, que a turma não gosta de matemática, mas eu amo. Então aquilo ali era, sem parar, não sei o quê, tinha muito aluno, muita coisa. Eu dei uma sorte gigante, porque eu tive como alunas, eu não posso falar o nome delas, porque todo mundo hoje em dia é desembargadora, né? Então é complicado, né, LGPD falar o nome das pessoas. Mas eu dei uma sorte gigante que eu tive essas duas alunas que eram excelentes alunas, e elas estavam fazendo concurso, eram bem garotas na época, fazendo concurso para entrar num colégio importante aqui da Zona Sul do Rio. E, cara, eu dei aula para elas, um ano para uma irmã e no outro ano para outra irmã, e as duas entraram classificadas em primeiro lugar no concurso. Então, isso daí foi, assim, espetacular para mim, né? Veio uma... O currículo...
Pegou bem. Aí, mega popstar, né? Assim, muito. Antes do PH, então, o ônibus rodava com a tua foto falando. Exatamente. Não, lugar. Exatamente. Aí, assim, eu tinha assim, dois públicos. O público da turma que era muito bom aluno, né? E tinha o público da turma que se arrastava, né? Então, assim, gente, olha só, eu não vou entrar em detalhes do que acontecia nas minhas aulas, porque assim, surreal. Nem as condições que essa turma chegava. Eu dava muita aula para garoto, para um pessoal de terceiro científico, então você já pode imaginar aí, na década de 80, o que essa turma aprontava, né? A condição que chegava para assistir aula comigo. Era genial, né? Então, assim, e aí também foi um outra, não vou dizer que foi competência minha, mas foi muita sorte mesmo. Eu peguei uma turma que, cara, assim, todo mundo, assim, numa condição familiar e econômica excelente, mas não queriam nada com a hora do Brasil. E essa turma toda, cara, para fazer vestibular, né? E a família pressionando que os caras tinham que passar para alguma coisa. Não era assim, não precisa passar para isso ou para aquilo da faculdade XYZ, não. O sarrafo estava lá embaixo, olha só, passa para qualquer coisa, né? E aí eu dei muita aula para essa turma e consegui passar essa gente, botei essa gente toda, assim, cursando também, não vou falar o nome do colégio, porque é sacanagem, que a culpa não era do colégio, era deles, né? E essa turma toda passou. Então isso daí fez muito meu nome nesse negócio todo. Teve até uma vez, assim, fazendo um parênteses rápido, porque eu sou bom nisso, tá? Eu começo numa história, vou pulando para outra, mas depois a turma de informática vai entender o que eu estou falando. Eu sou completamente preemptivo. Então eu desvio, mas depois eu volto no ponto que eu parei e sigo com o negócio. O sistema operacional é bom. Então aí, outro dia, assim, muito tempo depois, sei lá, 15, 20 anos depois dessa história, eu entrei num elevador, num prédio comercial aqui no Rio, para visitar um cliente meu. Entra uma mulher dentro do elevador, não sei o que, tal. Aí a mulher ficou olhando. Vamos evitar esse tipo de comentários. Mas assim, a mulher ficou olhando assim, aí eu falei assim, caraca, né? Devo estar com alguma coisa na cara, ou assim, você sempre é culpada, né? Fiz alguma coisa, sei lá o quê. Aí eu, enfim, desviei, fiquei olhando para baixo, tal. Desculpem, a porra do elevador não chegava de jeito nenhum, foi parando em todos os andares do prédio. Aí chegou um momento que a mulher não se aguentou e falou assim, vem cá, você não é o Alberto? Eu falei assim, eita ferro, conhece meu nome, né? Então a lambança não foi das pequenas, né? Aí você respondeu, depende. É meu irmão. É a resposta básica. Às vezes eu sou, às vezes não. Depende. Depende. Do que a gente está tratando? Aí ela falou assim, não, é que você me deu aula, eu sou a fulana. Aí eu reconheci, não sei o que, caramba, não sei o que. Cara, a mulher era, assim, alta executiva de uma tremenda de uma multinacional, não sei o que, tal, era diretora, sei lá, enfim, do que. Eu, sou eu mesmo, que legal, tá. Aí me convidou para ir lá conhecer um café. Para vocês verem como é que as coisas são importantes, hein, gente? Dei aula para essa criatura 20 anos antes, né? Cavei um contratinho ali que foi um espetáculo naquele momento. Então, assim, as coisas vão se encaixando. Mas voltando de volta lá no início da história, eu dei muita sorte porque essa turma foi passando no vestibular e aí eu fui criando uma fama aí com a galera gigante. Nessa época eu estava cursando a faculdade e dava muita aula, gente, mas muita aula. E aí o pessoal começou a me perguntar. Você estava só de matemática? Só matemática. Não, até porque eu não tenho capacidade de fazer qualquer outra coisa que não matemática. Hoje em dia, nem isso eu sou mais capaz de fazer, tá? Mas só matemática, Paulo. Só matemática, não sei o quê. E aí eu comecei a bolar o seguinte, maneiro. Olha só que eu ganho, assim, o meu ganho é limitado, porque eu tenho horas limitadas, né? Enfim, 1 para 1, eu dou aula para uma pessoa.
Aí comecei a bolar o seguinte, vou começar a dar aula coletiva, botar essa gente toda, que era sempre grupos de conhecidos, botar essa gente toda numa sala e vou dar aula para todo mundo e vou multiplicar isso aqui, vou exponenciar, olha aí, galera, vou exponenciar. Aí comecei a fazer. Aí, aonde que eu faria isso? Evidentemente, fazia isso dentro da universidade. Tinha um monte de sala vazia lá, marcava com a turma, o pessoal chegava, botava nego para dentro, dava aula, tome aula. Negócio, pô, decolando, assim, já estava vislumbrando um curso pré-vestibular, negócio assim, genial, né? Primeiro período. Aí, pô, tome aula. Aí essa turma começou a falar comigo assim, tipo, pô, Alberto, mas você podia dar aula pra gente de física também, e de química, e de... Assim, gente, olha só, numa boa. Eu mal consigo explicar matemática para vocês. Se a gente for entrar em física, que eu sou um ignorante completo, né? Ou seja, eu largo um copo aqui, ele cai no chão, não sei explicar por que ele cai no chão, porque quando eu faço a física da coisa, parece que ele está parado no ar, feito um helicóptero. Então, assim, eu sou um ignorante. Química, então, eu sou um desastre. Aí eu falei assim, não tem condição de fazer isso. Aí comecei a sacar o seguinte, pô, eu tenho um amigo que está fazendo química e tem um amigo que está fazendo física. Caramba, vou agenciar esses caras. Aí comecei a arranjar aluno para essa galera e botava vários alunos nas salas e o pessoal dando aula. E tome de faturar, né? Até que chegou o dia que alguém dentro da universidade sacou o que estava acontecendo e acabou com a brincadeira, melou o negócio, deixou continuar que o meu cursinho pré-vestibular lá, que estava uma beleza. Qual faculdade que você fez? Não posso falar, não vou falar aqui, não vou dar o nome do santo. Depois, em off eu digo para vocês, mas assim, aberto eu vou falar. Porque você praticamente criou uma faculdade particular dentro de uma faculdade pública. Vamos dizer assim, uma particular dentro de uma particular. Talvez você tivesse rachado o negócio lá, parado, estava rodando até hoje. Mas foi muito legal. Assim, foi um período muito legal, assim, de estar fazendo essas coisas, tal, e depois realmente melou. Porque, assim, gente, começou a atrapalhar. Era um fluxo de gente entrando das salas gigante, né? E, assim, aí o pessoal voltava. Aí tinha aluno que chegava, realmente aluno da universidade, queria sentar na sala para estudar, fazer qualquer coisa, e a gente lá dando aula de... Enfim. Eu brinco aqui, mas os caras estavam certos. E aí logo depois eu entrei, comecei a fazer estágio, essas coisas todas, aí eu parei. Mas essa daí, assim, eu gosto de contar esse negócio assim, que é o primeiro caso de, assim, meu primeiro contato, assim, empreendendo, apesar de não ter formalizado nada, era tudo, enfim, informal, até porque na época assim, tinha muito desse negócio de economia informal, e é isso. Agora, engraçado o seguinte, né, assim, nessa época, eu parti para... Eu sempre soube que eu ia ser, sabe, empresário, empreender, dono de empresa, sempre soube disso. Sempre soube que eu ia trabalhar para mim mesmo. E eu falava isso com meus pais, né? E minha mãe tinha aquele sonho, não, meu filho tem que ser militar, ou tem que ir para o Banco do Brasil, ou tem que não sei o quê. Aí, assim, minha mãe falou assim, não, meu filho, mas que eu vou encontro com as minhas amigas, aí uma fala, fulano está não sei aonde, fulano é médico, fulano é não sei o quê. Aí ela fala assim, e eu falo baixinho que você quer ser empresário. Eu falei assim, mãe, eu não sou vagabundo, eu só quero ter o meu negócio, não é motivo de vergonha. Não, meu filho, mas eu queria que você tivesse uma segurança, uma estabilidade. Eu falei assim, não, tudo bem, mãe, tranquilo, vamos que vamos. Bom, vou dar uma chance para o Paulo falar, porque senão eu tomo conta aqui dos 40 minutos. Né? Eu vou pegar esse gancho aí da tua mãe, né? Que queria que você tivesse estabilidade. Bom, quando eu entrei na faculdade de economia, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu fiz um concurso para o Banerj, tá? Porque eu queria a estabilidade. Eu queria ser... Feito para você. Eu queria ser economista do banco, né? Banerj, antigamente, vocês não sabem, Raul e Bruno, era uma potência, entendeu? O Raul nem sabe o que é isso, Paulo. O Raul nem sabe o que é Banerj. Conceitua Banerj para ele. 18 aninhos, nunca ouvi falar. Eu sou 10 anos mais velho que o Raul.
E também não sabe o que é o Banerj, né? Não, eu sei, claro que eu sei. Claro que eu sei. Sabe? Bom, Não, e aí um seriado da pré-história que falou O alguma Raul coisa. provavelmente não sabe. E aí, por acaso, eu entrei, né? E aí comecei lá, junto com a faculdade, e fui indo lá, trabalhava, até que quando eu me formei, em 84, eu logo depois, acho que 85, início de 86, teve um concurso interno, né, para a minha área, para a área técnica. Eu não era nenhum grande aluno, entendeu? Mas eu estava dentro da faculdade, tinha acabado de terminar, sei lá. Estava com alguma coisa na cabeça ainda e achava que não ia ser tão difícil assim, né? Afinal de contas, né? Banerj, sei lá. Enfim. Aí fiz acho que 2 provas ou 3 provas, entrevista, e nem deram resultado, né? Assim, quando vai ser? Quando vai ser? Sei lá, não sei. Aí o diretor da área onde eu trabalhava, um dia eu comentando isso com ele, porra, quando é que vai sair esse resultado? Ele falou, porra, Paulo, esquece. Que isso aqui, essas vagas estão todas já predestinadas, entendeu? Está tudo já preenchido, sabe? O concurso era só para dar um verniz de realidade, né? Aí aquilo ali, cara, meio que cortou meu tesão, assim, de uma forma estúpida, né? Mas fui levando, tinha estabilidade, tinha carro do ano, trocava de carro sempre, parará. Era bom, era muito. Playboy. Era muito bom. E aí, acho que uns 2 anos depois, em 87, eu acho, eu conheci um cara, ele era namorado de uma amiga minha, de uma amiga de uma namorada que eu tinha, e o cara, ele era gerente, o diretor de recursos humanos de uma multinacional aí, da área de alimentos. Aí falou, pô, vou te levar para lá, você vai ser trainee, não sei o que lá, parará. Falei, tá bom, leva, né? Para eu sair daqui vai ser ruim, né? Vai ter que dar um dinheirinho, né? Bom, o tempo foi passando, alguns meses, aí ele veio, montei um plano de carreira para você lá dentro, em São Paulo. Começar em São Paulo, você vai percorrer durante, sei lá, 2 anos ou 3, várias unidades nossas, não sei o que lá. Eu falei, é mesmo? É. Aí falou assim, e tenho isso para te pagar. Isso era 2 vezes o que eu ganhava lá no banco, né? Mas não tinha estabilidade, né? Mas, porra, tinha 23 anos, sei lá. Aí eu falei, eu vou. Aceitei. Primeiro, aceitei para depois comunicar aos meus pais que eu ia largar a estabilidade. Tudo que eles falavam, que nem a mãe do Alberto falava baixo, eles falavam alto, né? Porra, meu filho, cara. De repente, eu falei, mãe, vou sair. Até é isso. Bom, enfim, saí, comecei lá. Primeiro, eu fui para Santos, fiquei em Santos, ia segunda, ia domingo à noite, voltava sexta, de terninho, bem chique, né? Bem Yuppie. Antigamente era Yuppie, né? Né, Alberto? Yuppie. E aí, foi indo, vim para o Rio, para uma unidade deles aqui, até que um dia eu reencontrei um cara que tinha feito faculdade comigo, mas que eu já conhecia de infância, e ele falou, pô, Paulo, sabe meu pai? Ele tinha muita grana, tinha uma indústria, né? O pai tinha uma indústria, sabe? Pô, meu pai morreu. Eu falei, que isso? Isso aqui lá, pô, com câncer, novo pra cacete. E o cara era surfista,
E quando tinha tempo, ele era windsurfista, e quando dava um tempinho, ele tinha uma loja de surfwear. Ou seja, tinha uma vida atribulada, entendeu? E aí ele falou, cara, eu não sei nada, não conheço nada. Meu pai tinha uma sócia, que era amante dele, uma confusão generalizada, né? Uma festa. E o meu tio era sócio, e meu tio era amante da amante, exato, o irmão, uma coisa assim. Meu tio pegava a mãe dele. Exatamente. Aí, cara, aí eu falei, pô, colaborativo. Aí eu falei com ele assim, pô, cara, Super olha a minha situação, cara. Pô, tô bem aqui a peça, tem um plano aqui de continuar aqui, não sei o que lá. Não, Paulo, não sei o que lá. Tá. Vai lá em casa um dia, conversar com minha mãe, não sei o que lá. Que eu tô assim, eu não sei o que fazer, cara. Era uma indústria média, mas com um faturamento gigante. Sei lá. Aí ele falou, não sei, eu assumi e tô com uma sócia lá. E o tio. E os caras estavam metendo a mão lá, né? Lógico, né? O moleque lá chegou lá, claro. Cabelo louro, parafina, porra. Pra ser dono, pra ser patrão, não vai, né, cara? Foi passando, até que ele falou assim, ó. Eu falei, pô, Marco, não sei o que lá, bom, ó, posso te pagar isso aqui, ó, pá. Era o dobro do que você... Não, era 3 vezes o que eu ganhava lá no meu plano de carreira. Você vai trabalhar comigo, eu e você. Mas não tinha estabilidade. Estabilidade ficou lá no Banerj. Ficou lá no Banerj. Aí, eu não estava nem aí mais para estabilidade. Não, eu já tinha perdido, né? Minha mãe já não estava mais falando comigo, não estava nem aí mais para estabilidade. Já não tinha mais amor comigo, né? Já fui expulso de casa, vou pensar em estabilidade. Exato. Aí eu fui, né? Aí fui, comecei lá, cara, a gente fez um trabalho bacana lá, fiquei lá quase 8 anos, 7 anos, né? E aí eu conheci um outro cara, um engenheiro, que ele conhecia um outro cara que era dono de um monte de drogarias em Petrópolis, aqui no Rio, isso em 94. Aí ele falou, esse cara ele tinha uma oportunidade numa indústria em São Paulo, para essa indústria queria franquear drogarias aqui no Rio, tá? Trazer a marca deles lá, que estava começando. Aí eu falei, vamos conversar, né? O cara lá tá cheio do dinheiro, né, cara? Falei, pô, de repente, né, vou empreender aqui, vou virar patrão, né? Vou virar dono mesmo, né? Mas só posso te pagar X. Não. Aí era 4 vezes mais do que a indústria. Não rolou, não. Aí era 0 mesmo. Aí foi de... Tá, aí era o empreendedor raiz. Era o empreendedor raiz. Aí a carteira foi guardada definitivamente, né? Até hoje, está lá com a última coisa escrita em 94. E aí a gente trouxe essa franquia, espalhamos aí, saiu no jornal, não sei o que lá, tarará. E nós abrimos, assim, rapidamente, 4 lojas, eu e ele, e fomos indo, entendeu? Entrou mais um amigo como sócio, tinha saído do negócio dele, e ficamos um tempo, ainda assim, tipo uns 3 anos, e a gente, o que vamos fazer? Ele era engenheiro, era investidor, o outro também era engenheiro, investidor, eu não, eu que trabalhava, né? Vamos dizer assim. E aí alguém veio falar comigo que eu ainda tinha mercado no outro segmento lá, né? Aí eu falei, então tá, vamos ver. Aí fui negociar com eles a venda da minha parte, entendeu? Nas lojas.
deu uma confusão enorme, entendeu? Tive que botar advogada, confusão histórica, mas ganhei lá, me pagaram em N parcelas. Até hoje, todo dia. Não. Foi rápido. A advogada foi muito esperta, muito sagaz e quebrou os caras assim. Porque, lógico, os grandes amigos, na hora ali, passaram a ser inimigos, né? Não vão pagar, não tem dinheiro, não sei o que lá. Não... E eu sabia tudo deles, né, da vida deles. Enfim, e aí eu tentei, mas fiz algumas entrevistas para empresas de São Paulo, grandes, do setor anterior. Aí vi que não era bem assim, mas eu tinha que sair lá do outro. Aí eu falei, vou começar. Aí comecei a fazer consultoria. Fui na Cato, não sei quem é que lembra aí, era ali na Gávea, uma casa na Gávea. Conheci um senhor lá, o cara era uma figuraça, esqueci o nome dele. Já era muito mais velho, já fim de carreira, mas ele me ajudou muito, me orientou. E comecei a fazer isso. Aí, numa das empresas de informática, que eu fazia esse trabalho, a empresa estava ferrada, né? Confusão societária, roubo de sócios novos. Aí eu estava lá, não estavam conseguindo me pagar, né? A mim e a outro consultor. Aí chegou uma hora que o negócio, vai acabar o escritório, vai acabar sei lá o quê, só vão ficar as lojas, e tem aqui uma loja, a gente tem uma dívida X, a loja valia um pouco mais do que a dívida, quer ficar? Tá bom, né? É o que tem para hoje, né? Vamos embora, né? Aí fui, uma loja montada, num ponto ali, no Catete, da Galeria São Luís, que era o point da informática nos anos 90, né? Era, porra. Aí fui ficando. Um dos sócios também, os dois outros sócios, também cada um ficou com uma loja, tá? Um em cada shopping, Rio Sul e Tijuca. E aí, de forma independente, os três, até que nós resolvemos contratar um cara para fazer a compra, né, das lojas, né, dos produtos de forma única, né? O cara era pago para isso. E aí foi indo, foi bom, o negócio cresceu muito, eles muito mais que eu, porque eles estavam em shopping, né? Então a capacidade de gerar caixa era enorme, e com informática naquela época, né, cara, tudo em dólar, tudo caro pra caramba. Então foi isso. E aí eu fiquei com uma loja, eles cresceram muito, brigaram. Um deles ficou com uma loja e o outro ficou com umas 2, 3, meteu um outro sócio, não sei o que lá, cresceu mais ainda. E ele tinha a vontade, nada oculta o sonho dele, de comprar minha loja. Esse cara, né? Porque tinha um custo baixo, vendia bem, não sei o que lá, dava lucro. E aí eu falei, não, que isso, pô, não vou vender. E como eu tinha essa experiência de drogaria, cara, que os grandes, o que eles fazem? Né? Eles querem matar alguém, eles entram do lado, né, cara? Entram, porra, arrasando o preço, não sei o que lá. Eu falei, esses caras vão me destruir, cara. Né? Aí, não sei o que lá, o cara... Aí chegou uma hora que eu resolvi ir para o negócio deles, agregar o meu negócio ao deles, que era enorme, né? Então, o negócio ficou assim, 7 lojas e um site. Isso em 2001 ou 2002, então em 2004. O site vendia mais que várias das lojas, já, né, naquela época, né? E aí fomos indo, até que chegou a tal da Lei do Bem, em 2007, sei lá, que matou... O Banerjee eu até sabia o que era, mas isso aí eu não faço ideia do que seja. Não, a Lei do Bem
dentre várias coisas, ela permitia que os grandes varejistas eles compensassem os débitos de PIS e COFINS na compra de material de informática com outras coisas. Ou seja, eles não pagavam aquele ali, era 9,65, 9,25, tá? Então, o que ele fazia? Ele não pagava ali e pagava na geladeira, sei lá onde, enfim, era mole, né? E vendiam praticamente a informática a preço de custo. Isso aí, cara, matou o pequeno, né? Que não tinha... Só um instante aqui que vai morrer, aquela história. Bom, e aí matou o pequeno, consequentemente matou a gente, né? Aí fomos morrendo loja por loja, porque para você entrar num shopping é mole, né, cara? Os caras te dão tudo, né? Mas para sair, cara, é um inferno, cara. Você tem que dar... Ninguém sai. Você tem que dar o fígado, tem que dar um pulmão, um rim, porque, cara, vou te falar, é uma coisa, é uma guerra mesmo de nervos que eles fazem muito bem. E aí o negócio foi indo mal. Aí o que aconteceu? Eu voltei para minha loja, mas aí já com um passivo grande, né? Eu assinei um monte de coisas. E aí eu tentei, botei dinheiro novo, mas não deu certo. E aí, numa dessa, eu voltei para consultoria em paralelo. E aí eu comecei a fazer uns projetos do Sebrae na área de informática. Também do varejo, tá? Só que na região sul do estado. Angra, Volta Redonda, Parará. Foi bem legal, durou, sei lá, 2 anos. E aí eu conheci o Rio Info, conheci o Alberto, né? E aí estou aí até hoje, junto com ele, com mais uma galera aí. Fazendo aí a história degringolou de vez, né, Paulo? Isso. Aí que a estabilidade foi pro saco, né, cara? Aí que a estabilidade foi pro saco. Mas... Quando o Paulo achou que estava ruim, aí ele conheceu lá. Aí ficou pior, né? Aí ficou pior. Então, e aí é isso, cara. Estou aí no Rio Info, fazendo o Rio Info e outras maluquices aí dele desde 2009. São 12 anos, né? Então, a historinha é essa. Foi bem... Tentei ser breve, como diz o amigo do Alberto. Boa. Uma pergunta que a gente gosta de fazer, assim, que acho legal perguntar para vocês, pô, vocês têm uma experiência gigantesca no empreendedorismo, e muitas pessoas que escutam a gente estão ou começando a empreender ou pensando em empreender, de uma forma bem objetiva. O que é mais legal de empreender? O que você falaria que poderia motivar quem está no início, ainda batendo cabeça, porque é óbvio que bate, muito mais do que depois, mas e quem está pensando, o que vocês acham que é bem legal, que é bem prazeroso, que é aquela coisa que compensa mesmo no final do dia? E, por outro lado, o que vocês acham que, pô, esse ponto aqui é foda? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O que vocês falariam para os dois lados? É só, vou ser assim, direto e objetivo. Escuta sua mãe e faz concurso. Boa. Sacanagem. Melhor dica que você poderia dar. Para com essa porra e vai estudar. Aqui, agora, assim, sem onda nenhuma, para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender, assim, tem determinadas coisas que você não pode economizar dinheiro e nem recurso. Tá? Tem um monte de coisa que dá para você fazer, empurrar com a barriga e tocando, mas tem determinadas coisas que, assim, que hoje em dia eu olho e eu me arrependo, às vezes, de coisas que eu não fiz ou que eu, assim, fui pão duro. Primeira delas, um bom contrato social é tudo, principalmente se você tiver um sócio, tá?
um bom contrato social é tudo. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. O problema é quando não está bem, porque aí não está bem. Assim, é simples assim, tá? Então você tem que ter realmente uma carta, um contrato que mostre o que vai acontecer quando não estiver bem. Isso daí olha só, gente, isso é fundamental, porque senão é briga na certa e briga longa, briga cara, briga custosa, briga que, sim, te derruba, tanto no pessoal quanto no empresarial. É muito chato isso. Então, não economizem no jurídico. Essa é a primeira dica. Segunda dica que eu vou dar é o seguinte. Quando eu empreendi, quando o Paulo empreendeu, aí, a gente vivia numa época que contabilidade não é a contabilidade que existe hoje. Contabilidade, o cara é muito mais um guarda-livros, vamos dizer assim, né? Escriturário, né? Um escriturário, que propriamente o contador que é hoje. E já naquela época, como é hoje, eu vejo assim, economizar com contabilidade também é uma bobagem. Tá? Eu sei que muitas vezes você está fazendo, pô, mas aqui eu consigo um cara que faz pela metade. Sim, gente, olha só, vale o esforço, vale o investimento de ter tem que estar no custo isso aí, não tem jeito. Tem que estar no custo. Eu concordo com ele. Advogado, um contrato, né? Advogado e contador, cara. É fundamental. São fundamentais. Porque esse contador, primeiro, vai te dar uma noção real do que é a empresa, ele vai fazer às vezes do seu, assim, quando você está no início, você ainda é um pouco pequeno, ele vai fazer às vezes do seu financeiro, vai te dar essa visão, e vai te orientar muitas vezes, vai te dar caminhos muitas vezes, e se você tiver uma orelha, né, nesse negócio que não consiga te orientar, que não consiga dar ideia, que não consiga, ou seja, que não faça nada, você vai sucumbir, porque, assim, eu não gosto de ficar chorando as pitangas, o ambiente empresarial no Brasil é hostil, assim. Sim, é hostil, como é hostil em qualquer lugar, tá? Então, assim, se aqui é hostil, é porque aqui tem mais oportunidade, né? Assim, você tem uma balança aí nesse negócio. Mas essas duas questões são questões que você não pode economizar dinheiro. A parte legal, a parte jurídica e a parte contábil. Cara, o resto é assim, buscar experiência com outras pessoas, com outras empresas, com amigos, com conhecidos, mas essas duas coisas você não pode economizar dinheiro de forma alguma. Tinha uma outra pergunta que o Bruno fez que eu não lembro, porque agora eu já estou velho. Melhor e o pior. Traço de Alzheimer, eu não lembro a segunda, Bruno, mas acho que o melhor e o pior, tudo aí. Entendeu? Você não, mas respondeu nada do que ele perguntou. Para variar. Foi para outra coisa, falou, não tem nada a ver. Mas a gente tem que mentir, incentivar quem está querendo empreender. Então, assim, inventa qualquer coisa para incentivar a galera que não fez o concurso público. Não tem mais Banerj. Não inventa qualquer coisa legal de empreender e aí você pode falar várias realidades de coisas que não são legais. Não, então eu vou dizer uma coisa que é legal. Depois eu falo, a minha está pronta já. Não, vou falar uma parada aqui que é genial. Assim, eu não vou pegar esse crédito para mim porque foi de um sócio que eu tive. Eu lembro que uma vez a gente, assim, a empresa já estava tracionando, um negócio super bacana. A gente, numa sexta-feira, cara, vamos tirar o dia, não vamos fazer nada hoje, vamos sair, vamos fazer um almoço longo aquela coisa assim. Aí, assim, no meio do almoço, ele virou para mim, é bom demais, né? A gente está aqui comendo, sem pressa, sem hora, tomando shopping, só esperando a hora passar. Tem um monte de gente trabalhando e fazendo dinheiro pra gente, né? Eu falei assim, é bom pra caraca. Esse é o lado glamouroso da coisa, tá? Boa. Mas para chegar nisso... É bacana ser um pouco capitalista, tá? É legal. Fala, Paulo, que você é mais sério do que eu, só fico falando de bobagem. Estava pensando aqui, enquanto ele falava sobre... Né? Astrologia. Ele devaneava aqui. Né? Não, o que ele falou é super certo, entendeu? Sobre advogado e contador. Certíssimo. Agora, tem uma coisa legal, é que você pode dividir a decisão com outras pessoas. Tá? Eu fazia muito isso, sempre gostei de trabalhar assim, entendeu?
Eu achava isso o máximo, né? Bom, pô, é isso, uma ponderação aqui, outra ali, né? E eu trabalhava tanto no início da informática quanto nas drogarias, eu era sozinho, tá? Porque um era investidor, engenheiro, tinha um emprego dele, só ia lá sábado, e na outra era minha mãe, que compunha a minha sociedade, né? Então era muito bom que eu trocava muito com o pessoal que trabalhava comigo, né? Fornecedores. Outro dia até, né, hein, Alberto? A gente ia fazer um evento, aí a gente foi no andar lá, e embaixo o restaurante que ia fazer o evento lá, parará, nós de máscara, né, pá. Aí o dono do restaurante, conversando, parará, aí ele olhou para minha cara, Paulo, falei, é cobrador. Depende, né? Estava lá. Eu falei, cara, você não lembra de mim? Eu sou Felipe, da Microsoft, cara. Eu te visitava toda semana. Aí, cara, eu fiquei assim, mas não lembrava mesmo, né, cara? Mais de 20 anos, cara. Mais de 20 anos. Falei, pô, que bacana. Pô, isso era o lado bom. Agora, o lado ruim é que você tem horas que você tem que ficar sozinho mesmo e tomar a decisão, entendeu? Seja ela qual for, né? Porque não tem como, né? O teu funcionário que, por acaso, é legal, mas vai ser mandado embora, tem que ser mandado embora, você não pode trocar com ele isso, entendeu? Tenho que te mandar embora, entendeu? Tem que pensar primeiro para executar, né? Então, essa solidão, né, do poder aí, né, cara, eu achava péssimo, mas é isso. O bom e o ruim da mesma coisa, eu acho, né? Do mesmo assunto. Legal. Eu concordo. Tem coisas que eu acho que são solitárias, né, cara? Mesmo tendo sócio e trocando muito, mas, cara, tem decisões que, cara, é da tua área ali. Cara, é você que tem que tomar, não tem jeito, né? Pô, você que assina o cheque, né, cara? Você que paga as contas, você que, na verdade, cai tudo em cima de você, né, cara? Algumas noites eu nesse sentido. Oi? Algumas noites sem dormir. Eu nesse sentido, pelo menos aqui na minha empresa, eu tenho alguns minoritários, mas que não participam do dia a dia, né? Então também, assim, praticamente tudo decidi tudo sozinho. É um lado bem complicado mesmo, né? Às vezes você toma uma decisão, pelo menos hoje eu talvez não sofra mais disso, assim, que a gente vai errando e vai tomando decisões cada vez mais acertadas, né? Mas é uma coisa que eu meio que sofri assim lá atrás, é tomar uma decisão errada, claro, achando que era certa, mas com consequências 3 meses depois, 6 meses depois, né? E se você toma uma decisão, erra, e na semana seguinte você percebe, beleza, dá tempo ali de arrumar. Mas às vezes eu tomava umas decisões, porque eu só ia perceber 6 meses depois, caraca, errei naquele pensamento ali. E aí não tinha ninguém para dividir, aí claro, fica se culpando e tal. Mas esse é um ponto que hoje eu particularmente dou uma sofrida, assim, de fazer tudo sozinho, decisões sozinhas. Eu dou umas ligadas de vez em quando para o Rauan para pedir umas opiniões, mas no geral, no dia a dia, esse não lado que ajude sozinho muito. Não que ajude muito. Ele liga, ligo ali. Eu acho que todas as chances que eu tive de mudança, eu peguei, entendeu? Eu não tenho essa culpa. Não tenho, né? Agora, os erros consequentes foram meus mesmo. Eu não tenho a quem acusar, só a mim mesmo. Mas então, no geral... Fala, vai. Não, eu acho isso bom e ruim, né? Porque, cara, acho que é um problema muito grande, que eu acho que tem gente que fica assim, não, isso aqui o cara que é vítima, não, isso aqui é culpa do não sei quem, isso aqui é culpa do não sei quem. Eu acho que quando você é empreendedor, você é o culpado, irmão. Deu certo ou deu errado, você é o culpado. Eu gosto disso, assim, né? A pergunta não foi para mim, mas eu estou respondendo.
eu gosto disso, de cara, no final do dia eu sei de quem é a culpa, né? Lógico, quando dá certo, você distribui para a equipe, você valoriza as pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Mas quando dá errado, você tem que assumir, porque se você joga a culpa para a equipe, você fica sem equipe. Então, quando dá errado, não, fui eu, né? Acho isso bom. O Rawan, assim, o fato de você empreender, o ato, né, de você empreender e empresariar, ele é muito solitário, como vocês estão falando aí, né? Chega no final do, assim, aquela história, né, cara? Quem tem que bater o pênalti é o camisa 10, simples assim. Então, malandro, você tem que ir lá e bater bem e torcer para fazer gol sempre. Agora, tem o outro lado dessa moeda também. Eu já tive outras empresas que eu tive. Eu tive uma sociedade com mais 3 sócios, éramos 4. Equalitária, tá? E a gente tinha um negócio entre a gente, que era o seguinte: não tinha decisão por 3-1. A decisão tinha que ser por consenso. Tinha que ser por consenso. Olha só, esse daqui Até foi hoje a empresa nunca tomou uma decisão. Não tomava, cara, mas assim, era um exercício violento, porque evidentemente toda hora dava 2-2, tá? E assim, quando dá 3-1, é mais fácil um 3 pressionando o outro, sabe, afrouxa e vai com o bolo. Isso. Mas quando dá 2-2, para você mudar 2 opiniões, é complicado. E aí a gente tinha esse negócio, se te desse 2-2, não andava, tinha que ter assim, ou sim ou não, para decidir direito. E isso daí foi, para mim, foi um mega exercício, mas um mega exercício, uma mega escola de você trabalhar, de você convencer, de você vender a sua ideia, de você se preparar para vender aquela ideia, de você ouvir argumentos do outro lado e de repente mudar a sua opinião. Assim, foi um período para mim assim de um aprendizado gigante, né? E a gente tinha uma coisa que assim, a gente só fazia essas reuniões dos sócios fora da empresa. Porque, enfim, vocês estão vendo que eu sou um estardalhaço só, né, cara? Eu sou expansivo. Os outros 3 também não eram, assim, era no mesmo gênero. Então, assim, nossas reuniões eram uma coisa de louco, né? Assim, aos berros, nego um ameaçando de matar o outro, mas assim, acabava e a gente continuava os 4 os melhores amigos do mundo, mas... E aí a gente só fazia reunião fora da empresa. E, assim, numa época que não tinha, assim, coworking, salas, não existia nada disso. Então, o que a gente fazia? A gente ia para restaurante fazer reunião. Como a gente eram umas pessoas muito bacanas, a gente fazia reunião entre o turno do almoço e o início do turno do jantar, porque senão a gente fechava o negócio do cara. Não atrapalhar ninguém. Não, a gente quebrava o cara, tá? Assim, aí a gente entrava e tinha um restaurante que até fechou agora na pandemia. Fiquei tão triste, cara, mas tão triste quando ele fechou na pandemia. Era o lugar favorito que a gente ia ali no Leblon. E a gente sentava ali, tipo, sei lá, 5 horas da tarde, e a parada tinha que acabar por volta das 7, que era a hora que começava a chegar gente no restaurante. Né? E, enfim, durante esse negócio, tinha almoço, tinha bebida, tinha não sei o quê. Cara, e a gente discutindo aos berros. Aí teve um dia que o gerente virou para mim e falou assim: pô, Alberto, dá um tempo. Arranja outro lugar. Aí eu falei assim, pô, mas por que, cara? Não é nem que eu não gosto de você, mas se você puder não vir aqui... É melhor. Se você parar de vir, é melhor. Vai ficar todo mundo mais feliz. Aí ele vai assim, olha só, é porque vocês deixam todo mundo tenso aqui dentro, cara. Vocês se matam nesse negócio. Fica todo mundo achando que vai um cortar a garganta do outro aqui dentro. É uma tensão absurda aqui dentro do restaurante. Mas não, eu entendo completamente o negócio. Aí conversei na época com meus sócios, a gente deu uma maneirada, não sei o quê. Continuou lá, né? Evidente, continuou lá, mas deu uma maneirada. E aí depois, assim, um saiu da sociedade, assim, a sociedade acabou se desmanchando por outras razões. Aí eu passei assim, anos sem ir nesse restaurante. Anos sem ir nesse restaurante. Aí um dia eu falei, pô, tô com uma vontade de ir lá. Aí juntei a turma aqui em casa, vamos para lá.
Aí, quando eu entrei, dei de cara com o Metro, ele assim, pô, não acredito que vai ter reunião de diretoria. Eu falei assim, não, tô vindo só com a família, fica tranquilo que eu tô vindo com a família. Aqui quem toma esporro sou eu, não tem esporro ninguém. Aí, pô, cara, é genial. Aí, pô, cara, aí eu na hora, mandei para meus ex-sócios, né, olha onde que eu tô. Ele, pô, pera que eu tô indo para aí agora. A coisa de louco, gente. Mas assim, tô contando esses casos malucos, mas assim, os extremos são assim, são fontes de muito aprendizado, tanto a decisão solitária quanto essa decisão colegiada, que você trabalhar, assim, de novo, a gente tinha até um dispositivo de desempate previsto no contrato social, tá? Mas a gente tinha decidido, entre nós 4, que não faríamos uso daquilo. A gente faria uso, a gente teria que ter decisões por consenso, entendeu? Então, assim, mas ela é bacana, essas experiências são bacanas, né? E você, hoje em dia, você tem espaço, tem assim, outras maneiras de fazer esse negócio, você não precisa destruir o negócio do restaurante dos outros, né? Fiquem calmos, restaurantes da Zona Sul do Rio, a gente não vai destruir mais nenhum negócio. Pô, fiquei até curioso de saber qual foi o restaurante que fechou no Leblon, porque eu moro em São Paulo, né? Mas, pô, é muito... O bairro que eu mais ia comer era o Leblon. Lecoan. Lecoan 2. Fechou? Fechou. Tô falando o nome do que fechou mesmo. E não fui eu que fechei, tá? Essa não tá na minha conta. Olha só, eu fiquei tão triste durante a pandemia, quando saiu a notícia de que tinha fechado. Eu fiquei muito triste mesmo, sabe? Sim, porque primeiro porque eu gostava do lugar, e segundo porque a gente tinha uma história ali dentro, né, cara? Tinha como não entrar ali e não lembrar das coisas, né? Então, assim, era... muito restaurante fechou, né? Eu também fiquei sabendo, um que eu ia, acho que até pertinho de você aí, Alberto, Restou. Fechou. Pô, cara, fiquei um amigo meu um dia dele. Abriu um vegano lá, né, Paulo? Ah, é? Eu ia muito lá. Restaurante de plantinha. Eu não vou tecer nenhum comentário, senão eu vou ser muito politicamente incorreto aqui, eu vou ficar de boca fechada. Mas tem muito restaurante que legal só que fechou. Só o Bruno já ter feito. Putz. Acabou, parada. Leu meus pensamentos. Não, mas, pô, o Restou, não sei se o Rauan conheceu, mas, pô, eu ia muito lá. E aí, um dia desses, um amigo meu, pô, como é que era o nome mesmo daquele restaurante Ipanema que a gente ia? Vou levar uma mulherzinha aqui, não sei o quê. Aí eu falei, Restou. Aí ele, pô, era esse mesmo e tal. Aí ele foi pesquisar lá e tinha fechado. Eu falei, cara, não acredito. Restou nada. Restou nada. Pô, era um bom restaurante. Terrível, mas é uma pena. É uma pena, sim. Teve alguns restaurantes aí que fecharam, que é uma pena. Mas então, no final das contas, vocês recomendam essa maluquice de empreender? Ou não sei. Recomendo, porque agora não tem mais concurso público, né? Então... Não tem mais Banerj. Se tivesse Banerj, o Paulo ainda falava, vai pro Banerj, mas não tem mais... Exatamente. Como não tem mais concurso público, você não serve para coisa nenhuma, empreenda. Brincadeira, gente. Acho esse que país é legal, assim. Né, cara? Esse país aqui é tão esquisito, né? Que você se forma, quando termina, você já vai começar a estudar para o concurso, né? Gente, eu tinha um professor de português no colégio. E ele falava assim, esse cara é um gênio, né? Esculhambado toda a vida. Aí ele falava assim, olha, quem não serve para absolutamente nada na vida vai dar aula. Quem não sabe dar aula, abre uma empresa. Abaixo. Aí ele vai lá e vai dar aula de português. Quem não sabe português... Mas vale a pena, Bruno. Vale a pena, você sabe bem disso, Raul. Vale a pena. Vale a pena, claro que vale a pena. Vale a pena. Não, olha só, assim... A gente brinca aqui, faz essas brincadeiras, esculhamba o negócio, mas assim, primeiro é o seguinte, se você tem o dom, né, você tem o perfil para isso, empreenda, que é muito bacana. E se você não tem, tudo bem também, tá, gente? Não tem certo e errado nesse negócio, ao contrário, cada um na sua, sabe? Assim, isso daí que eu acho que é bacana. Tem gente que sabe, que gosta de uma coisa um pouco mais conservadora, tem gente que é mais atirado, que gosta de empreender, tem empreendedor que é muito conservador, tem empreendedor que é mais atirado, e tudo bem.
O importante é realmente você ter uma experiência legal. E, assim, uma coisa que eu sempre digo para a turma é o seguinte: você tem que estar fazendo o que você gosta, cara. Independente, olha só, assim, posso estar parecendo piegas, mas independente do sucesso financeiro daquele negócio ali. Mas se é empreender, que é bacana, tem tanta coisa que você faz durante o dia que, assim, não tem nem uma recompensa financeira tão grande, mas ela dá, assim, um retorno tão gratificante para você que vale a pena, sabe? Assim, é tão bacana determinadas coisas que é muito legal. E às vezes você não tem aquele perfil de ser um empreendedor, quer dizer, empreendedor quase todo mundo é, independente de ter empresa ou de ser intraempreendedor, né? Mas se você não tem esse perfil de criar uma empresa, sabe, desse tipo de... Tudo bem também, tá tudo numa boa, eu acho que, assim, importante é ser feliz. A gente veio para cá para ser feliz, gente, isso que é legal. Deixa essa mensagem assim profunda e aí para vocês refletirem. Emocionado, cara. Chorou? Guardei essa para o final, hein, Paulo? Pô, uma coisa que você falou lá no início, Blá, de que você sempre teve a ideia de ter empresa, né? Cara, eu também sempre tive, assim, cara, sei lá, nunca passou pela minha cabeça fazer um concurso. E o pior é que desde pequeno meu pai falava: meu filho, você vai para a faculdade, você vai fazer um concurso. Eu falava: vou não, pai. E nunca me deu vontade, sabe, assim, por fazer um concurso, ou que a gente estava brincando no início aqui, né, tirar a carteira, nem sei onde tira, nunca quero tirar, se Deus quiser nunca vou precisar, mas acho que hoje existe uma parada meio assim, cara, vai, empreende, cara, calma, né, não precisa matar ninguém, ou, pô, se você não fizer isso, é muito radical, né, ou você faz isso ou você não faz nada. Cara, não é bem por aí, assim, né? Você pode ser feliz fazendo o concurso e tá tudo bem, cara. Cada um é cada um. Exatamente. Da mesma forma que lá atrás tinha essa pressão para todo mundo ir para fazer concurso, enfim, buscar uma estabilidade, hoje tem essa pressão, não, todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que... tem que ser não é nada disso, sabe? Milionário antes dos 20. Milionário antes dos 20. Antes dos 20, antes dos 15, antes dos 10. Milionário antes de nascer, aí você tá tranquilo. Exatamente. Eu vou reclamar com meu pai. Não, mas essas coisas assim que você está falando, sabe, Raul, é importante mesmo. Assim, cada um na sua, e isso daí dá certo. Numa próximo convite de vocês, eu conto aqui ao vivo, né, gravado, a história de como que eu tirei minha carteira de trabalho. Não vou contar agora, não adianta pedir que eu não vou contar agora, para eles terem que me convidar para voltar aqui, que eu gostei e curti demais. Muito bom, então, assim. Porra, muito legal. A gente ficaria horas aqui falando, né? Horas. Olha só, gente, eu tenho caixa aqui para muito tempo, tá? Então, sim, tô bem. Já está feito o convite aí, então, para cada um vir separado, que aí não... Dois é punk, né? Que mata o tempo um pouco ali. Então, o convite está feito já para virem separado. Vai ser um prazer, até para a gente chorar um pouco mais. Esse passado sombrio de cada um aí. E, bom, pessoal, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Alberto, pelo tempo de vocês. Obrigado também quem está aqui assistindo a gente. E, bom, um recado final, a hora de vocês fazerem aquele jabá aí para onde vocês querem levar a galera, Rio Info, Conexão 21, o que vocês quiserem vender aí, tenham à vontade. Olha aí, Alberto, contigo. Pô, vou precisar de mais 40 minutos aqui, hein? Jabazinho pequenininho no final, não. Aqui, gente, olha só. Primeiro, agradeço aí, Bruno, Rauan, pelo convite. Enfim, participar aqui com o Paulo é uma honra, uma alegria, super divertido sempre. Tem muito mais história para contar. Então, assim, o que eu costumo dizer para a turma é: não me convide, porque o risco de me convidar é que eu aceito. Então, assim, já aceitei voltar. Então, vão ter que agora dar um jeito aí de arranjar uma agenda para me pegar de volta, tá certo? E eu, assim, não quero fazer jabá não, mas quero convidar todo mundo a assistir o Rio Info, que eu acho que tem muito
conteúdo relevante, muito conteúdo que vocês dois estão preparando, que o Paulo preparou também. Então, acho que é muito bacana esse evento que a gente criou. É um evento inclusivo, então é só entrar no site, o conteúdo está todo liberado, curtam, aproveitem, né? E me aguardem que eu vou voltar. E a gente precisa terminar rápido, porque o Paulo agora, que está empreendendo também, que ele está com Uber, ele está precisando fazer uma corrida agora. Vai lá, Paulo, não vou atrapalhar não, que eu sei que está chamando aí. Senão a filha dele vai dar nota baixa para ele. Vai desgraçar a avaliação dele. Bloá, só fala o site aí. Fala o site aí, rapidão, para terminar, para fechar. rioinfo.com.br. Boa. Obrigado aí, agradeço também por terem aceitado o convite. Papo super agradável, muito bom. E é isso, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio e até o próximo. Valeu Bruno, Rawan. Valeu, Paulo. Valeu, Bloá. Valeu, Rawan.